Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para dar um bom início de semana para vocês, desejar uma ótima semana para vocês. Mas ontem o Vasco perdeu mais 2 pontos aí de maneira boba no final do jogo, mais uma vez, por falha aí do sistema defensivo outra vez e por falha também do Rafael Paiva mais uma vez também. Então a gente vai trazer aqui o pós-jogo nosso, opinião sobre aquilo que a gente tem falado aqui várias e várias vezes sobre o Vasco e tentar aqui de alguma maneira tirar o que teve de bom no jogo, porque o Vasco não fez um jogo ruim, porém perde-se mais 2 pontos para um time que a gente poderia ter ganho dentro da casa deles, né? O Vasco fez um jogo justo, um jogo razoável, mas no final Rafael Paiva acabou ali errando e pecando nas substituições. Bom, para você que não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Quero pedir muito a você, sua colaboração, né, com muita humildade, muito respeito a você, para que você se inscreva aqui no nosso canal, participe das nossas lives aí, às terças e às quintas. Na terça-feira agora a gente tem aí, e eu vou transmitir para vocês aqui, a participação, né, do influencer vascaíno e empresário aí, Cláudio Cirizinho. Então, assim, é algo muito importante para a gente isso, porque o Cláudio, ele é um cara, assim, que é muito Vasco, então a gente vai debater muito sobre Vasco. Então, se você quiser assistir conosco, esteja presente aqui, vá até o nosso canal, ative os sininhos aí das notificações aí já, para você não perder nada sobre a nossa live amanhã, às 8h30 da noite, com o Cláudio Cirizinho, beleza? No final eu vou botar o banner aqui, para que você saiba chegar até lá e conseguir acessar o nosso vídeo, valeu? Quero pedir a você também sua colaboração para compartilhar, comentar, que é muito importante seu feedback também para nós, valeu? Vamos lá. O Vasco ontem vai até Criciúma, né? E faz um jogo ali no primeiro tempo, logo no início, tomando o primeiro gol, 5 minutos de jogo ali, 4 minutos mais ou menos de jogo, o Vasco leva o gol. O time se desestabiliza durante 10, 15 minutos, e depois disso começa a jogar ali muito pelo Payet, né, pelo que o Payet fez. O Vasco ontem não levou a campo o Verratti, porque está com lesão e está se recuperando. Não é lesão, né, um fadiga muscular que tem piorado ali, ainda estava com dor. Então, para não estourar o Verratti, deixar o Verratti no Rio com toda certeza e com muita sabedoria isso, para que a gente não perca o Verratti para o resto da temporada. O Vasco ontem também entrou com o Léo e o João Vitor na zaga, porque o Maicon também estava sentindo, muita gente perguntando por que não entrou Maicon e João Vitor, exatamente por isso que o Maicon sentiu do último jogo. Então, possivelmente, se o jogo tivesse até com um placar mais elástico, o Maicon nem entraria como entrou no final do jogo, mas acabou ali entrando com o Léo e com o João Vitor. O Léo, em contrapartida, mais uma vez, infelizmente, né, cara, eu sinto muito em dizer isso aqui, porque são coisas recorrentes e eu não gosto de ficar criticando o jogador, mas o Léo errou ontem de novo, deu mole para o Bolasie numa bola dividida, onde ele poderia chegar ali com mais firme na bola. O Léo vai e deixa o Bolasie chutar e faz aquele gol ali. O jogador atrás dele, com bola dividida, ainda conseguiu chutar. Bom, 1-0 no placar. O Vasco começa a se estabilizar ali a partir dos 20 minutos, aonde o Vasco faz um golaço, né, ali com o David. David ontem, por sinal, jogou bem. David ontem conseguiu, né, ter aquela marcação que eu sempre falo, que o David no esquema tático do Vasco, o David ele é fundamental para tudo que o Vasco vem fazer. Então, assim, no esquema tático do Rafael Paiva, o David é importante devido à sua força física, devido à sua recomposição, devido à sua proteção ali, ele faz um pivô muito bem. Então, assim, o David tem sido uma peça fundamental para o Vasco, de forma geral. Para mim, ontem jogou bem, fez aquele golaço, e logo em seguida, o Vasco, né, ali 5, 7 minutos depois, o Vasco vai e vira o jogo dentro da casa do Criciúma. O Vasco jogando muito bem, segundo tempo iniciando muito bem, tendo boas chances de jogo, de gol. O Hugo Moura também jogando muito ali, conseguindo marcar, tirar muitas bolas ali. Só que aí começa a ter as substituições. É onde a gente chega numa conclusão de que as fragilidades do Vasco são mostradas. No início do jogo a gente pode ter algumas fragilidades aí, como a própria zaga. A gente precisa de um zagueiro urgente. O Vasco tem aí negociações com o Maurício Lemos, mas nada ainda. Então a gente tem mais 20 dias aí, mais ou menos, de janela.
O Vasco precisa desse zagueiro, tá? Outra fragilidade nossa foi quando começou a ter as substituições, e aí eu quero trazer aqui um atenuante, porque a gente precisa olhar também, mesmo com o erro do Rafael Paiva, que eu vou falar daqui a pouco, a gente precisa entender que o cara também está sem peça no banco, sem peça de reposição. Você olhar para o banco e não tem ninguém para colocar, um exemplo, com o Verratti. O Verratti foi poupado, e a gente coloca o Ryan de centroavante. Mas o Ryan não joga muito naquela posição ali. Ele pode até se adaptar. Acredito que ontem ele tenha feito um jogo até de muito esforço para poder mostrar mais alguma coisa. Só que o Ryan precisa ser lapidado. Isso é uma coisa que não pode cair no colo dele, né? O garoto não vem se apresentando bem em algumas partidas e a gente não pode aqui queimar ele de vez nesse sentido. Acho que é um processo. Não vejo ele como esse centroavante no lugar do Verratti. Não vejo o David como esse centroavante. Então acredito que o Vasco, para essa temporada na janela, eu vi que estava precisando ali, né? Que o Vasco pensava em contratar um ponta, um zagueiro e um volante. Eu não vejo a necessidade, talvez, de você ali trabalhar com mais um volante. Eu acredito que no Vasco poderia pensar num ponta e no centroavante, e além disso um zagueiro, e aí depois a outra posição ali você veria o que teria dentro do time para poder fazer. Mas o Vasco ontem, fato é que jogou bem até as substituições. Quando começa a se substituir jogadores, como o Lucas Piton, que estava fadigado, tudo bem, o Leandrinho entrou bem, e aí quando você tira o Hugo Moura ali e o Matheus Cocão começa a cansar, o Vasco começa a deixar de pensar. Depois também sacou o Payet e sacou o Adson, e aí coloca JP e colocou ali também o Eric Marcos. Eric Marcos, para mim, tem que ser emprestado, não tem como correr, a proposta que vier tem que deixar o Eric Marcos ir, porque o Eric Marcos teve várias oportunidades ao longo da temporada e não rendeu. Eric Marcos parece que não engrena, não quer jogar. Eu não entendo muito bem essa situação do Eric Marcos, porém, a gente precisa emprestar o jogador, a gente precisa também emprestar o Rossi. Eu sei que tiveram algumas saídas aí, mas a gente precisa desonerar essa folha com esses jogadores que não estão rendendo nada para o Vasco. A realidade é essa. Eric Marcos entra numa velocidade muito menor do que o jogo estava, assim como o Souza, quando entrou, também entrou muito ruim ontem. Tem que fazer uma crítica ao Souza aqui. O JP também. Então, assim, os jogadores não pareciam estar acompanhando o nível do jogo ali, né? O jogo estava 100 por hora e os caras estavam a 10. E isso acabou ocasionando uma pressão absurda do Criciúma. Para completar essa pressão, o que eu posso entender aqui é que por que o Rafael Paiva não está utilizando o JP? Realmente isso, o JP errando demais. Não sei se tem algum momento de pressão ali com o menino. Ele fez alguns bons jogos, mas agora não tem tido oportunidade, não tem entrado. Não sei se o fator fisiológico da parte de análise do Vasco tem visto que o JP não tem atingido a meta, talvez também como o Souza não tenha atingido. O Souza entrou ali muito lento também, perdendo muitas bolas, dividindo não estava no jogo o Souza, e assim, isso chamou o Criciúma para dentro. Após isso, o Rafael Paiva saca mais um atacante, que no caso, né, um meio campo ali, um meio atacante que seria o Adson, e coloca o Maicon para subir a altura da zaga. Eu entendi que a questão do Bolacê, a questão dos atacantes ali do Criciúma poderiam influenciar nessa questão do Vasco. Porém, nesse contexto, a gente vê que ele chamou mais ainda o Criciúma para dentro. E numa jogada onde a gente vê o erro absurdo do sistema defensivo, Bolacê sobe mais do que o Paulo Henrique, ganha ali. Paulo Henrique muito exausto. Eu vi muita gente criticando o Paulo Henrique, eu vou defendê-lo aqui, porque aquela bola ali não era para ele estar marcando, era para os zagueiros estarem ali. Uma bola cruzada na área onde não tem os zagueiros presentes é muito difícil. Talvez o Maicon tinha que fazer aquela cobertura. Não tinha João Vitor, não tinha Maicon, não tinha Léo ali. A bola ficou nas costas do Paulo Henrique e o Paulo Henrique veio fazer a cobertura. E nesse contexto da cobertura, o Paulo Henrique acabou não subindo na bola, o Bolacê veio, cabeceou até um pouco distante, né, do gol ali, mas de maneira para o chão, né, uma cabeçada muito eficiente, onde a bola foi no canto esquerdo ali do Léo Jardim, e ele acabou tomando empate. Empate amargo. A gente não pode mais perder jogos dessa forma que foi. A gente precisa mexer nisso. Eu sei que o Pedrinho está fazendo isso, eu sei que tem toda a diretoria, né? Chegada do scout, que a gente vai falar no próximo vídeo aí, se isso vai ser bom para o Vasco ou não.
A gente vai tentar entender isso de maneira efetiva, falar também de contratações no próximo vídeo, mas enfim, a gente precisa entender, porque tem novidade vindo para o Vasco também de ponta. O Vasco está negociando pontas esquerdas aí, um ponto esquerdo aí. Então, o Vasco precisa urgentemente trazer um zagueiro que seja titular junto com o João Vitor, e a gente precisa também trazer ali um meio campo também quando o Coutinho estiver machucado, e além dos pontas que a gente precisa trazer. Mas principalmente para mim, na minha visão, tá? Não sei você, torcedor, que pensa. Para mim seria um zagueiro e um centroavante pro lugar do Verratti. Então, essas foi o nosso pós-jogo. O Vasco precisa se recuperar, né? Tem essa semana toda, eu acho, que tem jogo de Libertadores, sorteio da Copa do Brasil no dia 20, amanhã, tá? Terça-feira terá o sorteio da Copa do Brasil, e a gente precisa aí tá bem estruturado para enfrentar a Copa do Brasil e também o Brasileiro. Esse jogo de ontem mostrou as fragilidades que o Vasco tem para se manter na parte de cima da tabela. Então a gente precisa fazer com que o Vasco se mantenha ali em cima, a diretoria precisa ver isso, e a gente precisa, como torcedor, acreditar que vai continuar dando certo. Porque o trabalho do Rafael Paiva não é um trabalho ruim, mas existem alguns erros que ele acaba cometendo, como cometeu no Red Bull Bragantino, dentro de São Januário, e cometeu ontem também. São falhas que devem ser conversadas pela diretoria com o Rafael Paiva, não para se meter no trabalho do cara, mas para poder dar uma orientação ali desse tipo de questão. Então, essas foram as notícias do pós-jogo. Quero agradecer você por estar nos assistindo aqui até o final. E eu quero pedir a você para que você também não deixe de estar olhando o nosso conteúdo, né, no YouTube. A gente tem a nossa página também no Instagram, que é o @papo.d.vascaíno, e também para que você conheça nosso canal, né, venha visitar o nosso canal. A gente precisa aí estar olhando, né, de maneira efetiva a todos os contextos, mas a gente sempre faz um trabalho sério aqui, tentando trazer a melhor notícia para você. Então, como vai estar na sua tela agora aí para você, ó, vou mostrar a vocês, terça-feira, tá bom? Terça-feira, no canal Papo de Vascaíno, aí a live, ó, com Cláudio Cirizinho, influencer vascaíno e empresário. Então, o Cláudio é um cara muito gente boa, é um cara aí, um ser humano incrível, e a gente vai conversar muito sobre Vasco, e é isso que a gente quer fazer aqui, trazer torcedores que sejam aí relevantes para o time do Vasco, que tenham uma história maneira com o Vasco, e que façam o Vasco ser cada vez maior. Então não perca, amanhã, 8h20 da noite, para você que queira perguntar alguma coisa ao Cláudio, ele vai estar lá conosco para poder responder da melhor forma possível, valeu? Tamo junto, e saudações vascaínas para vocês, até a próxima, ou até o próximo vídeo, e fique conosco aí, porque nós estamos aí sempre para mais com o Vasco. Valeu? Ao Vasco tudo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.